Salve, salve rapaziada, Rodrigo César do MMA Direto, trazendo pra vocês a nossa tão aguardada luta, nosso brasileiro Alex Poatan enfrentando Ankalaev no UFC 313. Mas antes de falar da luta, eu queria pedir pra vocês deixarem um like, assistirem a outros vídeos do canal e se considerarem um conteúdo interessante, se inscreverem, certo pessoal? Deixem nos comentários aí, tudo isso fortalece o canal. Bora pro vídeo. Como vocês podem ver aí, já tá no site oficial do UFC. Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 303, que vai rolar dia 8 de março. Antes de analisarmos os lutadores, eu trouxe aqui para vocês algumas estatísticas de cada um deles, tanto do Poatan quanto do Ankalaev. Vamos focar aqui para a gente ser mais direto, vamos focar no strike versus grappler. O Poatan ele é um strike de origem, então ele tem muito mais percentual de golpes significativos conectados. O Poatan tem 63% de golpes significativos conectados. O Ankalaev tem 53%. É um número bastante expressivo para o Ankalaev, visto que o Ankalaev ele é um grappler de origem. Então, apesar dele ter uma trocação muito boa, ele não é um strike. É um número que chama bastante atenção, 53% de precisão no strike contra os 63% do Poatan. Nós vemos aqui, ó, golpes conectados do Poatan, ele tem 5.46. Aqui nós começamos a ver as diferenças. O Ankalaev tem 3.64. Golpes absorvidos, o Ankalaev absorve menos golpe, logicamente o Poatan absorve mais golpes porque ele é da trocação pura. Então, partindo para quedas, o Poatan aqui tem 100% de quedas. Pô, o que tá acontecendo? O cara tem uma queda no UFC todo. Então, ele teve uma tentativa e uma queda. O Ankalaev, nós vemos que o Ankalaev teve 32 tentativas de queda. E essas 32 ele converteu 31%, ou seja, a cada 3 quedas ele consegue quedar 1. Ele consegue fazer a manutenção da queda, quedou e mantém o adversário quedado, ele parte para o ground and pound, ele parte para uma finalização. É neste ponto que os russos são muito fortes. Permanecendo nas quedas, nós vimos que ele tem 87% de defesa de quedas, enquanto o Poatan tem 70%. Nós vimos o Poatan ser quedado por Blachowicz, pelo Isi nos médios, Prochazka na primeira queda, tanto que o nocaute foi mais ou menos ali, na primeira queda não, na primeira luta, tanto que o nocaute foi com o Prochazka tentando quedá-lo. Então a defesa de quedas do Poatan, ela é menor. A média de knockdowns do Poatan é 0.9, isso aqui entra no campo do strike, ele nocauteia, ele dá muito mais knockdown, enquanto que o Ankalaev tem 0.65. O tempo de médio de luta aqui do Ankalaev é de 11.37. Enquanto que o Pereira ele tem 10.38, ele finaliza as lutas mais rápido. Aqui nós temos os golpes significativos, onde os golpes são mais acertados e os métodos de vitória de cada lutador. Chama atenção aqui um pouco aqui que o Ankalaev ele tem mais nocautes do que o Poatan, mas nós devemos lembrar que o Poatan tem menos luta. Agora, se a gente for olhar o percentual de nocaute, nós vemos que o Poatan tem 83% de nocaute, ou seja, a cada 10 lutas, 8 ele nocauteia. Já o Ankalaev, ele tem 55%. Aqui fica claro que ele não é um striker tão poderoso assim. Analisando aqui agora que as 5 últimas vitórias de cada lutador, nós temos o Poatan subindo para os meio pesados, depois de perder o cinturão pro Isi, então ele enfrentou o Blachowicz. Teve uma vitória ali bem apertada, alguns até deram a vitória pro Blachowicz, mas enfim, no cartel tá a vitória pro Poatan. Pegou o Prochazka e venceu o Prochazka. Depois ele pegou o Jamahal Hill e colocou ele para dormir. Jamahal acordou sábado passado para enfrentar o Prochazka e dormiu de novo. Depois ele pegou uma segunda luta contra o Prochazka. Essa luta foi triste de ver. Ele é um bom lutador, eu gosto de ver o Prochazka lutar. E ver ele perder daquela forma pro Poatan foi triste. Mas enfim, vitória pro Poatan. Depois o Poatan pegou o Khalil Rountree. Luta dificílima. Khalil Rountree pouco ranqueado, alto risco e baixa recompensa. O Khalil Rountree é um cara muito explosivo, muito forte, ofereceu muito perigo pro Poatan. E aqueles primeiros minutos ali das lutas ali do primeiro e do segundo round ali, o Poatan teve flashdown, chegou a dobrar os joelhos. Então assim, o Khalil Rountree ofereceu muito perigo. Depois o Poatan fez a manutenção da distância, controlou a distância, começou a gebiar, soltar golpes impedindo que o Khalil Rountree se aproximasse muito. E o final da luta, vocês sabem, foi a lataria do Khalil Rountree completamente avariada. Vamos partir pro Ankalaev aqui e ver as 5 últimas vitórias do Ankalaev. Vamos puxar mais uma aqui, ó, contra o Marreta.
porque uma luta que não aconteceu. Então ele venceu Marreta por decisão unânime. Depois ele nocauteou o Smith. Teve um empate contra o Blachowicz, uma luta muito dura ali que eles tiveram ali. Teve uma luta contra o Johnny Walker, que foi aquela confusão tremenda, onde o Johnny Walker conversou com o juiz depois de um golpe ali, acho que foi nos olhos. O juiz perguntou para ele em inglês, ele não entendeu, respondeu ali meio que com inglês que o juiz não entendeu. Eles entraram ali numa confusão e o juiz decidiu interromper a luta, sendo que o Johnny Walker falou que tava tudo ok. E aí o juiz interrompeu a luta, virou um non contest. Mas a luta foi remarcada, eles refizeram a luta e o Ankalaev aplicou um nocaute no Johnny Walker. Aqueles nocautes assim, top 10 do ano. Depois o Ankalaev pegou o Rakic e dominou o Rakic. Venceu por decisão unânime. Essas são as 5 últimas vitórias que o credenciaram, colocaram ele top 1 na categoria dos meio pesados e coube ao UFC agora casar essa luta, que ao meu ver demorou bastante. Como nós vimos ali, tanto o Ankalaev quanto o Poatan tem seus méritos. Poatan é extremamente dominante na categoria, varreu a categoria, só faltando o Ankalaev, que é o ranqueado ali número 1. O Ankalaev tem seus feitos, é um grappler, é um russo muito chato, cara. A gente vê aí essa nova geração de Khabib, Chimaev, Makhachev, Ankalaev. Os caras são muito fortes no que eles se propõem a fazer, que é a luta agarrada. E eles evoluíram bastante na trocação. Nós vemos o Makhachev trocando muito bem, nocauteando. O próprio Ankalaev, nós temos várias lutas dele que ele nocauteou. Ele tem 11 nocautes. Eu acho que ele oferece muito perigo pro Poatan. Muito mesmo. Acho que ele, na categoria dos meio pesados ali, ele é o que mais oferece perigo pro Poatan. O Poatan é um trocador, um striker nato. É o toque da morte. Tocou, chutes, joelhadas, aquele cruzado de esquerda, gebiano, ele venceu o Khalil Rountree e depois ele finalizando a luta ali, foram golpes mais contundentes. O Ankalaev disse que vai partir para trocação, que não vai tentar quedar, mas eu duvido que depois que ele engolir 3, 4 golpes, se ele sentir acusar algum golpe, ou se, por exemplo, o Poatan começar a machucar as pernas dele, eu duvido que ele não vai virar um cheirador de virilha, como disse o Jamahal Hill. QI de luta alto, tanto do Ankalaev quanto do Poatan. Eu espero que o Ankalaev cumpra a promessa dele e troque. O Poatan quer se aventurar na categoria de cima nos pesados, atrai o olhar de John Jones, do Dana White, do Aspinall. Até o Curtis Blade veio recentemente falar algumas coisas sobre o Poatan, dele não subir, que lá não seria ideal para ele. O Poatan flertou ali com a categoria dos médios, né? Mas tem o Duplessis casado com o Strickland, então ele não faz sentido ele descer se não for para lutar pelo cinturão. O Chimaev desafiou ele, mas o Chimaev tá sem moral. O Chimaev precisaria ser campeão, ou então subir de categoria e ter umas 2 vitórias para aí sim fazer sentido ele contra o Poatan. O Chimaev também é outro cara que é pedreira. Mas bom, enfim, eu acho que vai ser uma luta boa. Eu acho que o Poatan, ele é favorito, mas com um risco muito grande. Eu acho que o Ankalaev tem muitas chances de vencê-lo. Estou ansioso para 8 de março chegar logo essa luta do UFC 313. Vamos ficar na torcida, vamos acompanhar as notícias. Se inscrevam no canal aí, mais uma vez eu vou pedir, deixem um like, comentem aí o que vocês acham dessa luta, desse casamento, quem vai ganhar, quem vai perder. Deixem aí seus comentários, certo? Deixem um like, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Nós vamos soltar muita notícia, principalmente dessa luta. Rodrigo César do MMA Direto aqui com vocês. Um forte abraço, até a próxima e fui!